Convido os irmãos a se ajoelharem conosco para a oração. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, porque tu nos trouxeste até aqui, estamos em paz e preparados para ouvir a tua voz, os teus pensamentos expressos por meio da Débora. Usa mais uma vez como teu instrumento, que tu ilumines agora os pensamentos dela, que ela seja tomada pelo teu Santo Espírito e alimente a tua igreja com a mensagem que tu também a ajudaste a preparar. Abençoa todos os amigos que vieram até aqui para este culto. Pedimos a tua bênção especial também sobre aqueles que estão acompanhando a transmissão pela internet, pelos canais da igreja, que sejam também ricamente abençoados, tanto quanto nós que estamos aqui neste momento. Dá-nos a tua paz, Senhor, perdoa os nossos pecados e que nossa atenção e nossos pensamentos estejam voltados neste momento inteiramente para a pregação da tua palavra. Nós oramos e tudo agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos. Agradeço humildemente também o convite que a Roberta me fez. Muito obrigada, obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês, abrindo a palavra de Deus nessa manhã. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 3. Nós corremos o risco de, às vezes, passar por alto algumas mensagens da Bíblia, por elas serem tão conhecidas. Mas eu quero que vocês, nesse momento, abram o coração e prestem atenção na importância desse episódio que a gente vai ler agora. Quando Deus falou para Abraão: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Eu fico impressionada pensando no chamado de Deus, que Deus fez para Abraão. Às vezes a gente fala só na parte em que ele teve que deixar a sua terra e ir para uma terra desconhecida, sendo guiado por Deus, sem saber o que esperar. Mas, para mim, isso é o de menos, entre aspas. Porque o mais impressionante e o que daria um peso maior é pensar que, nesse tempo, não havia Bíblia, muitas pessoas não conheciam a Deus, não conheciam o caráter de Deus, se adoravam muitos deuses, tinham muitas crenças diferentes, e as pessoas ficavam confusas, sem saber quem é o verdadeiro Deus, como Ele é. Essa história que nos contam da criação de Adão e Eva, isso é verdade? Quem é esse Deus? Como é Deus? E agora Deus, o Criador da terra, de todo o universo, o Deus Todo-Poderoso, escolhe um homem, chega para esse homem e fala: você, através de você, da sua família, toda a humanidade será abençoada. Não era o simples fato de sair de um lugar e ir para outro. Você, a sua família, imagina, vê se você consegue imaginar essa responsabilidade. Se Deus chegasse para você e falasse: ó, você, através da sua família, as pessoas aqui desse lugar, por onde você passar, as pessoas vão conhecer a mim, né? Deus falando para ele,
As pessoas vão me conhecer através da sua família. Imaginem que peso que teria isso para nós. Hoje, se a gente às vezes dá um mau testemunho, faz alguma coisa errada, as pessoas podem ir à Bíblia, né, e ver, não, mas essa pessoa cometeu um erro, deslizou, né, caiu em tentação. Mas aqui na Bíblia, a gente vê que Deus não é assim. Mas naquele tempo não tinha Bíblia. Abraão foi chamado para ser a Bíblia do povo. Era através da vida dele, da família dele, que toda a humanidade iria conhecer a Deus. E não é incrível pensar que isso já faz lá quase 4.000 anos. E nós hoje conhecemos Abraão, e nós hoje conhecemos a vida dele, e ainda temos a vida dele como exemplo. Olha quantas e quantas gerações essa história foi passando até chegar a nós, até ser registrada na Bíblia. Olha o peso que isso tinha, que teve sobre a vida de Abraão. Mas Abraão não ia fazer filho sozinho. Ele tinha que ter uma mulher. E essa mulher também teve a sua grande importância. Talvez nem ela, a Sarai, que era mulher de Abraão, não considerasse a importância que ela tinha nesse plano. Porque eles já eram idosos, né? Acho que quase todos aqui possivelmente conhecem essa história, né, de Sara e Abraão. Eles já eram idosos quando Deus fez essa promessa. Mas ainda existia uma fagulha de esperança humana do negócio acontecer. Porque era idoso, mas ainda naquele tempo os idosos ainda podiam ter filhos. Né? Lá pelos seus 70, né? A gente vê na genealogia que por essa idade eles tinham filhos. Então, quando Deus falou isso para Abraão e para Sarai, para Abrão e para Sarai, eles ainda tinham aquela fagulha de esperança. Né? Não, é possível ainda. Embora eles ficassem meio espantados, porque não era tão possível, mas só que o tempo foi passando, e eles foram envelhecendo cada vez mais. E já começou a se tornar impossível aos olhos humanos que aquela promessa de Deus fosse se cumprir em sua vida. Então, como que era essa esposa do Abraão? Ela não era uma pessoa passiva, ela era uma mulher de Deus, uma mulher submissa, mas ela era protagonista. A gente vê que Sarai, ela tinha iniciativa, ela era controladora, ela gostava de ter as coisas sob o seu controle. E ela, então, como boa conselheira de Abraão, falou, olha, acho que comigo não vai ser mais possível essa promessa se cumprir. Então, você vai tomar a minha serva, Agar, e vai ter esse filho que Deus prometeu. Abraão contestou um pouco, mas Sarai, ela era firme nas ideias dela. Tinha que, né, ela era uma pessoa de personalidade forte. E ela não considerava que a promessa de Deus não era só para Abraão. A promessa de Deus era para ela também. Ela era a mãe, a primeira mãe de Israel, desse povo, dessa família que Deus queria que fosse seu representante, sua representante sobre a terra. Então, Sarai era a escolhida de Deus, não era a serva dela. Ela não sabia o quanto ela era importante para Deus também. O nome Sarai significa minha princesa. E Deus, então, mesmo eles cometendo esse erro, Deus novamente falou com Abraão e falou, né, e veio visitá-los em pessoa, e Sara nem acreditou. Mas Deus falou, você é minha princesa, Sara. Você é minha princesa, você vai ter o filho da promessa. Você é importante, mãe. Não é só o pai. Não é, a promessa não era só para Abraão. Era para o casal. Deus tinha um plano para aquela mãe, para que ela fosse a mãe
do filho da promessa. E então nasceu Isaque, aquele filho fruto de um verdadeiro milagre. Porque só quando foi humanamente impossível, Deus cumpriu a sua promessa, para que eles tivessem certeza que aquele filho veio de Deus, que não era um fruto do acaso, para que todos ao redor soubessem que Deus, o Deus de Abraão, era o Deus todo-poderoso, o Deus que faz milagres. E já começava ali, tinha que começar desse jeito. E então Deus fez aquele pedido estranho para Abraão, para sacrificar o próprio filho. E Deus poupou Sara. Você já pensou nisso? Deus poupou Sara dessa angústia tão grande, da possível, possibilidade, isso é até redundante, da possibilidade do sacrifício do filho. Deus não permitiu que Sara sofresse essa angústia. Eu fico pensando, será que o coração de mãe não suportaria essa dor tão grande? Será que ela impediria? Será que ela não seria capaz de ter essa confiança em Deus que Abraão teve? Porque o amor de mãe é diferente. Não vou falar que é maior que o do pai, mas é diferente. Há um vínculo tão grande, tão grande. Será que a personalidade dela, de ser tão forte e controladora, não iria convencer Abraão de não fazer isso? Mas, de qualquer forma, Deus poupou Sara desse momento, dessa prova. Porque Deus sabia do que ela suportaria. E Deus sabe do que nós somos capazes de suportar. Deus sabe, mãe, a dor do seu coração. Deus sabe, Deus não vai permitir que lhe venha uma prova, uma provação maior do que você possa suportar. Deus vai poupar também você de muitas coisas. E Deus ali naquele momento, Ele ensinou uma importante lição também para Abraão, para aquela família e para todos que viriam depois dele e até chegar a nós. Os deuses daquela terra, ali onde Abraão vivia, eles também exigiam sacrifícios, muitas vezes sacrifícios humanos. E a motivação para que as pessoas levassem sacrifícios aos seus deuses sempre era sobre uma troca que seria feita. Eu vou agradar esse Deus aqui, Deus da colheita, Deus da chuva, Deus do sol, Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo, porque Ele vai dar algo em troca. Então eu tenho que fazer um sacrifício, me sacrificar ou sacrificar algo de valor meu, para que esse Deus se agrade de mim e para que Ele me abençoe, me dê algo em troca. Mas o Deus de Abraão era diferente. Deus queria mostrar isso para Abraão e para todos nós. Tem um versículo que deixa isso muito claro e que marcou o nome daquele lugar. Gênesis, vamos mais um pouquinho adiante, capítulo 22, o verso 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Deus falou, você, Abraão, com esses sacrifícios que você sempre me traz de cordeiro, que eu pedi para você, você não está comprando o meu favor, Abraão. Você não está comprando a sua salvação. Esses cordeiros que você sacrifica, que simbolizam, quando o cordeirinho morre, que ele está levando o seu pecado e trazendo perdão. Não é o cordeiro, Abraão, não é o seu sacrifício que compra o seu perdão. O seu perdão sou eu que vou te dar, porque o Senhor proverá. O Senhor, Deus de Abraão, Ele é o sacrifício.
Ele proveu o cordeiro, simbolizando que um dia ele seria o próprio sacrifício. Ele desceria do céu. Jesus, o Filho de Deus, desceria do céu e ele seria o sacrifício no nosso lugar para prover o perdão que nós precisamos, para prover a aceitação que nós precisamos ter, para prover a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ele é o sacrifício. Diferente dos deuses ali da terra, daquela terra, Deus é o provedor, Deus é o sacrifício. Então, depois disso, quando Abraão levava o sacrifício, ele entendia: não é esse cordeirinho aqui, filho, não é esse cordeirinho, filho, que está tirando o nosso pecado. Ele simboliza o Filho de Deus. Porque Isaac não precisou ser morto naquele sacrifício. Mas o Filho de Deus um dia seria morto para ser o nosso sacrifício. E o pai, naquele contexto, o pai da família, ele era o sacerdote do lar. Ele que oferecia o sacrifício dos cordeiros. Mas e a mãe? O que a mãe falava sobre isso? Pensem, mesmo sem saber do que estava acontecendo, a Sara, de certa maneira, ela preparou Isaac para aquele momento. Porque foi a Sara, porque é a mãe que ensina o que é o amor pelos seus primeiros contatos com o filho. Porque a mãe, quando o bebê ainda é bem pequenininho, que ensina o que é o amor a Deus. E assim nós nos tornamos aptos a amar. Quando, ainda no ventre, a mãe transmite esse amor para o filho, transmite que ele é bem-vindo, que ele é desejado, que ele é amado. O bebê sente tudo isso. E quando um bebê chora no seu bercinho e é acalentado por sua mãe, é amamentado, é trocado, é ninado, nesse momento você já está ensinando o amor de Deus para o seu filho. Porque esse amor que ele recebe da mãe, ele vai crescendo, nós vamos crescendo e transferindo esse amor para Deus. Quando nós nos sentimos amados pela nossa mãe, nós, de alguma forma, na nossa mente, no nosso coração, se forma a ideia de que nós somos queridos, nós somos desejados e amados por Deus também. Então, com certeza, esse amor que a Sara transmitiu para o Isaac foi um amor que ele também desenvolveu por Deus, porque ele se sentia amado por Deus. Abraão era o sacerdote que ensinou ele a sacrificar os cordeiros, a pedir o perdão, a orar. E a Sara teve a sua influência, mostrando o amor a Deus. E é esse amor que fará toda a diferença para toda a sua vida. Porque por mais que uma pessoa saiba o que é certo e o que é errado, por mais que uma criança aprenda o que é certo e o que é errado, enquanto ele estiver sob a sua influência, ele vai obedecer, porque ele quer agradar o pai e a mãe. Ele sabe que se ele não fizer o que é certo, ele vai ser punido. Então, uma criança está sempre querendo agradar o pai e a mãe, quando está sob o seu olhar, sob a sua vigilância. Mas se ele não aprender a amar a Deus, por mais que você saiba o que é correto, quando você crescer e tiver a oportunidade de fazer o que é diferente, o que for da sua vontade, você vai fazer. É o amor a Deus, o amor que você sente, que vai ser a motivação para você continuar obedecendo os ensinamentos dos seus pais. Um pai e uma mãe só pode ficar tranquilo
quanto ao futuro do seu filho, se esse filho aprendeu por ele mesmo, ele decidiu, ele escolheu amar a Deus. Porque se ele obedece, se ele vem aqui à igreja e faz tudo que você ensina só porque você está mandando, quando ele crescer e ele não tiver esse amor por Deus, tudo vai perder o sentido. E ele vai querer seguir os seus próprios caminhos. Porque, no final das contas, por mais que você ensine, a escolha vai ser da pessoa. A pessoa que ama a Deus vai escolher obedecer. Mas aquele que não ama a Deus, quando vier a hora da provação, a hora da tentação, e ela tiver oportunidade, ela vai ceder. Mas Deus, ele sempre foi um Deus, o Deus da liberdade. Deus sempre deixou seus filhos livres, mesmo no céu. E por isso, aconteceu uma rebelião dentro do céu. Porque mesmo Deus sabendo de todas as coisas, mesmo Deus amando, Deus sempre deixou que as suas criaturas, os seus filhos, fossem livres. Mas dentro dessa liberdade que nós temos que ter consciência de que Deus é soberano. E o que significa isso? Que Deus é soberano. Você é livre, mas você vai colher as consequências das suas escolhas. Você é livre, mas você não pode mandar em Deus. Você não pode mudar os planos de Deus por causa da sua liberdade. A soberania de Deus é de que Deus, o Pai, o Criador, Ele também é um ser livre em primeiro lugar. E Ele é livre para Ele cumprir os planos dEle. Então Deus é soberano. Ele tem os seus planos para esse universo. Ele tem os planos de salvação. Você é convidado, você é livre para escolher se você quer fazer parte dos planos dele ou não. Você é livre? Você quer fazer parte dos planos de Deus? Você é convidado a ser usado por Deus, a ter um papel a desempenhar nesse plano de salvação das pessoas. Você pode se colocar nas mãos dele e ser um instrumento dele. Você pode receber as bênçãos dele, você pode andar com ele. Você é livre. Você pode escolher se você quer ou não quer fazer parte desse plano. Mas se você não quiser fazer parte desse plano de salvação, saiba que Deus vai continuar com o plano dele, queira você ou não. Se você não quiser Deus na sua vida, pode seguir seu caminho, Ele deixa você livre. Só que você vai colher as consequências. Você vai seguir o seu caminho sozinho, sem Deus na sua vida. É isso que você quer? Então vai. Mas você vai colher as consequências. E se você continuar nesse caminho seu, sozinho, sem Deus, e se afastar do plano de Deus, então você vai perder a vida eterna que Ele está te oferecendo. Ele está te oferecendo a vida eterna. Cabe a você escolher ou não. Você quer a vida eterna? Deus quer te dar. Você não quer? Deus respeita a sua decisão. E Deus sempre respeitou a decisão de seus filhos. Isaac cresceu e ele escolheu ser sempre fiel a Deus. Isaac sempre amou a Deus. Isaac, desde o momento daquele sacrifício, ele não saiu correndo. Ele se submeteu porque ele amava a Deus. E ele continuou amando a Deus por toda a sua vida. E ele escolheu ser fiel. E Isaac também, então, se casou e teve agora a sua esposa, Rebeca,
que também fazia parte desse plano de Deus, de representar o caráter de Deus para toda a humanidade. E Isaac e Rebeca também tiveram seus filhos. E tiveram filhos gêmeos, Jacó e Esaú. E nós vemos aqui novamente a liberdade que Deus dá. Jacó escolheu amar a Deus. Esaú, que era para ser o primogênito, o escolhido, aquele que dele viria a descendência do Messias, ele não quis. Esaú não quis. Então, quem quis? Foi Jacó. Então, a primogenitura passou de Esaú para Jacó. Mas os dois tiveram a mesma oportunidade. As mães não podem forçar seus filhos a serem salvos. As mães não podem forçar seus filhos a amar a Deus. Você pode forçar uma criança a fazer o culto, a vir à igreja com você, a usar a roupa que você acha que é correta. Você pode forçar o seu filho a comer aquilo que você considera que é saudável, que vai ser para o seu bem. Você pode fazer tudo isso. Pode ensinar a orar, pode dar o seu amor. Você pode fazer o seu melhor, dar tudo o que você puder, para que o seu filho siga o caminho de Deus. Mas você nunca vai conseguir forçar o seu filho a amar a Deus. Essa escolha vai ser só dele. Ele vai um dia escolher se ele vai amar a Deus ou não, como você ama. Você pode dar o exemplo, você pode mostrar esse amor, mas um dia a escolha vai ser dele. Você, mãe, você dá a oportunidade do seu filho conhecer o amor de Deus. Mas a escolha, um dia, vai ser dele. E se um dia esse filho crescer e ele duvidar desse amor, e ele pensar, não, mas eu acho que não é assim. Eu acho que essa roupa que você escolhia para mim, eu não gosto mais, eu não quero mais. Não, eu quero ouvir outras músicas. Essas aí que vocês ouvem não são legais, eu não gosto. Não, eu quero ir por outros caminhos. Eu é que sei, mãe, eu é que sei. Agora eu é que sei. O que você vai fazer? Você vai continuar mostrando esse amor para esse filho, vai continuar orando por ele e vai continuar de braços abertos para acolher esse filho no dia que ele quiser voltar. Porque é assim que Deus faz conosco. Jesus sempre está pronto para nos acolher. Mesmo que muitas vezes nós sejamos teimosos, queiramos seguir os nossos próprios caminhos, Ele nos dá essa liberdade, mas Ele está sempre de braços abertos para nos acolher. E assim que deve ser o abraço de mãe. Por mais que o filho faça coisas erradas, por mais que o filho escolha outros caminhos diferentes daqueles que você ensinou, o abraço de mãe deve estar sempre aberto para acolher o filho como porto seguro quando ele se machucar lá fora. Ele deve lembrar que ele tem uma mãe, assim como ele tem um Deus no céu, que está pronto para recebê-lo novamente. A mãe vai estar lá como o seu porto seguro para acolher o seu filho. E as primeiras mães de Israel, essas mães, tiveram suas dificuldades também. A gente pensa que nós temos muitas dificuldades por esse mundo que vivemos, é verdade? Mas elas também tiveram muitas dificuldades. Imaginem, Rebeca teve dificuldade desde o ventre. Jacó e Esaú brigavam desde dentro do seu ventre. E nasceram aqueles gêmeos briguentos, que estavam a vida toda brigando. Quem tem mais de um filho sabe como que é isso.
né? Os filhos disputando a atenção dos pais, competindo entre si. E Jacó e Esaú ficavam o tempo inteiro disputando para ver quem era o melhor, para ver quem era o preferido. E aquela briga que não tinha fim. E não devia ser fácil para Rebeca ter isso. E então, eles brigaram tanto que, por fim, já adultos, eles tiveram uma briga tão feia, algo tão grave, que envolvia mentiras, traições, usurpações, que Jacó teve que ir embora para não ser morto pelo seu irmão Esaú. Também não foi de graça, né? Jacó fez algo muito grave, que pela ansiedade da sua mãe também, né? Que contribuiu para que isso acontecesse. E Jacó teve que ir embora do seu lar, teve que ir embora da sua terra, sem levar nada, né, dos seus pertences, da sua herança, e foi embora, lá para a terra do seu tio, do irmão da sua mãe. E assim foi uma tristeza muito grande para o coração de Rebeca. Ela teve que passar por isso. Imaginem, desde que eles nasceram, aquela briga acarretou dela perder o seu filho querido, de vê-lo indo embora e não poder vê-lo mais. E por fim, então, Jacó foi embora, e lá também ele se casou, e ali continuou a história desse povo de Deus, dessa família que Deus queria para ser seu representante sobre a terra, para ser a sua representante sobre a terra. E lá então, Jacó casou forçosamente com 2 mulheres. Não foi a intenção dele, ele queria casar só com a Raquel, a sua amada, mas contra a sua vontade, por causa do seu sogro, ele teve que casar com a sua irmã mais velha, também com Lia. E ali então Jacó se casou com Lia e com Raquel. E Lia, pobre Lia, ela não se sentia amada por Jacó. Ela nunca teve o prazer de ser a querida esposa. Vamos ler em Gênesis também, mais um pouquinho à frente, capítulo 30, verso 19 e 20. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. E disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Zebulon. Olha só, a Lia, ela já estava no 6º filho. E ela usava os filhos para que o marido pudesse gostar dela, para que chamasse a atenção dele, para que ela pudesse, de alguma maneira, ser a favorita do marido. Afinal, a Raquel não podia ter filhos. E ela, então, já estava no 6º filho. E ela ainda não se sentia amada por ele. Ela falou aqui, nossa, quem sabe agora, né? Com 6 filhos, quem sabe agora ele vai gostar de mim. Ele vai se apaixonar por mim. E era uma vida em função daquele marido, em função daqueles filhos, e ela nunca se sentia amada. E os filhos, então, eram todo o suporte que ela tinha. Ela colocava toda a sua carência emocional, aquele desejo de ser amada, Lia colocava sobre os filhos. E Raquel, ela se sentia amada por Jacó. Ela sabia que ela era amada, que ela era desejada. Mas ela não se sentia aceita por Deus. Ela se sentia rejeitada por Deus. E aquilo trazia muita dor ao coração dela. Ela se sentia muito infeliz. Ela se sentia inferior à sua irmã Lia, porque Lia podia ter filhos e ela não. Então ela clamava sempre ao Senhor: por favor, Senhor, lembre-se de mim.
Imaginem, aquela família era a família escolhida por Deus para ser a sua representante sobre a terra. E a Raquel não tinha filhos. Então era como se ela não fizesse parte desses planos de Deus. E ela então pedia muito a Deus: Senhor, por favor, me dê um filho também. E finalmente, depois de alguns anos, Deus atendeu a oração de Raquel. E nasceu o José. Mas vocês conseguem imaginar como esse menino era tratado? Jacó amava Raquel de todo o coração. E agora, a amada dele, a mulher da vida dele, o amor dele, lhe deu um filho, José. E nós vemos, pela história, José realmente, ele era o preferido da casa. Ele era o mimado. Era um menino muito mimado. E assim começou a história do povo de Deus. Pessoas cheias de problemas emocionais, assim como nós. Eram pessoas que amavam a Deus, escolhidas por Deus, mas não eram pessoas diferentes de nós. Eram pessoas que tinham seus problemas também, seus dilemas, suas lutas, suas angústias, assim como nós. E eu fico pensando em Lia e Raquel. Elas não viram o desfecho da sua maternidade. Elas não viram o resultado do seu amor, do seu trabalho, da dedicação que elas tinham pelos seus filhos. Elas viam seus filhos crescendo, muitas vezes brigando entre si, muitas vezes mentindo. Elas viram os defeitos de caráter que eles tinham. E muitas vezes podem ter pensado: meu Deus, vai dar certo esse plano de Deus? Nós, tem certeza, Senhor? Tem certeza, Senhor, que vai ser através de nós que o teu caráter vai ser conhecido, que Deus vai ser conhecido nesse mundo? Mas elas viam também as qualidades dos seus filhos. Elas viam que, no fundo, eles eram homens bons. Mas elas não chegaram a ver o resultado do seu trabalho, do seu empenho. Nem Rebeca, ela não pôde ver quando Jacó voltou. Quando Jacó voltou, lá da casa do seu tio e fez as pazes com Esaú, e eles se abraçaram e se reconciliaram, Rebeca nunca pôde ver isso, porque quando isso aconteceu, ela já tinha morrido. Então ela morreu sem ver isso, esse desejo do coração dela. Quem sabe quantas madrugadas Rebeca orou para que isso acontecesse. E ela nunca pôde ver essa cena, os filhos se reconciliando. Ela morreu sem ver, mas isso aconteceu. Um dia, Jacó voltou, e Esaú reencontrou Jacó, e os dois se abraçaram e fizeram as pazes. E Jacó foi grandemente abençoado por Deus. Todos os sonhos que Rebeca tinha, que ela tinha para ele, se realizaram. Só que ela não pôde ver isso. E quando José também se tornou o governador do Egito, a Raquel também já tinha morrido. A Raquel faleceu antes de ver José crescer e se tornar um homem e saber o que seria do futuro daquele menininho mimado que ela tanto amava e cuidava. Raquel não soube que o seu menininho, aquele menininho que ela tanto sonhou para ter, que ele se tornaria o governador do Egito, que ele salvaria a sua família e muitos povos de morrer de fome. Raquel não viu isso acontecer. Mas Raquel orou por seu filho também, muitas vezes, sem ver o resultado. E Lia, a pobre da Lia,
ela não sabia o quanto os seus filhos abençoariam a terra, porque foi da descendência de Lia, foi dos filhos de Lia que Jesus nasceu. E que toda a humanidade foi abençoada. Lia está lá na linhagem de Jesus. E ela não sabia o quanto importante ela estava sendo, quanto seus filhos seriam importantes. Lia também não viu. Mas ela também orava por seus filhos. E também sonhava que eles fossem grandes e que eles fizessem grandes coisas para Deus. E talvez ela não tivesse visto, talvez ela tenha se decepcionado muitas vezes com seus filhos. Talvez ela tinha uma expectativa que eles fizessem coisas muito boas e que ela pudesse ver, mas talvez ela não tenha visto. Mas por fim deu tudo certo. Deu tudo certo. Eles foram aqueles que deram continuidade ao povo de Deus. E Lia está nessa história. As orações dela também subiram ao céu e também foram atendidas por Deus. É verdade, mães, que nós temos altas expectativas para os nossos filhos, não é verdade? Nós sempre teremos altas expectativas para os nossos filhos. E às vezes a gente coloca um peso sobre eles, por causa das nossas expectativas, assim como como essas mães colocaram. Mas nós colocamos esse peso, essa expectativa, porque, em primeiro lugar, nós amamos demais. Nós amamos, nós queremos o melhor. Se a gente precisasse sacrificar pelo filho qualquer coisa, para que o nosso filho se dê bem na vida, para que o nosso filho seja feliz, para que o nosso filho seja salvo, nós vamos fazer, porque nós amamos demais. E esse amor, às vezes, acaba sufocando. E nós também temos altas expectativas, porque nós temos medo de perder os nossos filhos. Nós temos medo. Medo de perder para esse mundo, para as coisas deste mundo, para as drogas, para a violência, para o crime. Medo de perdê-los para a salvação, deles não serem salvos. Porque eu não consigo imaginar o céu sem meus filhos. Que mãe que consegue imaginar estar feliz lá no céu, brincando com os animais, vendo tudo lindo, maravilhoso, vendo Jesus, e não ter seu filho lá? Não tem sentido. Então, nós temos essas altas expectativas, porque nós temos medo de perder os nossos filhos, nós não queremos perdê-los. Não queremos que eles vivam só aqui nesse mundo. Nós queremos nossos filhos para toda a eternidade. E eu tenho certeza que Deus tem essa expectativa também, para cada um de nós. O céu não vai ser o mesmo sem você. Deus está preparando tudo isso que Ele está preparando. Mas se você não estiver lá, vai estar faltando alguma coisa para Deus. Deus quer você lá. E nós temos essas altas expectativas também, porque os nossos filhos nos representam. É verdade. Quando um filho ganha medalha na escola, quando ele é aplaudido, nós, de certa forma, nos sentimos representados lá, ficamos felizes, é o meu filho. Fui eu que eduquei, fui eu que estudei junto com ele, fui eu que ensinei, não é verdade? Ou quando o filho sai com uma roupa feia, amassada, fala, meu filho não vai tirar essa roupa, o que vão pensar de mim? Né? Não é o que vão pensar do filho, o que vão pensar de mim? Então, o filho nos representa, e a gente tem essas altas expectativas. Então, queridos, quando vocês lembrarem das suas mães, perdoem, tenham dó.
Lembrem disso. Se às vezes a sua mãe cobrou demais, se ela foi chata, se ela colocou um peso sobre você, porque ela te ama, porque ela quer o melhor para você. E a mãe, ela sempre vai dar o seu melhor. Se ela não fez o melhor, se hoje você cresceu, e às vezes tem alguma lembrança que você não gosta, pense que ela fez o que ela tinha de melhor. Ela deu o que ela tinha de melhor. Se ela não fez melhor, é porque ela não tinha. Porque as mães também são limitadas, né? Nós não somos Deus, não somos como Deus. Mas Rebeca, Lia, Raquel, elas terão boas surpresas quando elas ressuscitarem. E elas vão saber de tudo que os filhos fizeram. E elas vão ficar muito felizes. E elas vão ver. Que bom. E que bom que no céu os registros das coisas ruins vão ser apagados, tá? Então caprichem para chegar no céu. Porque se você não chegar no céu, a mãe vai ver tudo que você fez de errado. Vai pegar o registro lá no céu e vai ver tudo que você fez de errado. Mas se você estiver lá, ela só vai ver o registro das coisas boas. Olha que bom. Você não vai passar vergonha, não vai? Você vai ver só... Ela vai ver só as coisas boas. E ela vai só te dar elogios. Então, queridos, esteja no céu. Estejamos no céu. Vamos dar esse presente para as nossas mães, para o nosso Deus. É o melhor presente que você pode dar para sua mãe. É estar lá no céu. Quando ela chegar e ver você lá. Nunca foi fácil ser mãe. Nunca foi fácil, nem naquele tempo e nem hoje, e nunca será. E como seria fácil no mundo de pecado? Nós vivemos num mundo de pecado, com tantas ameaças, perigos, tentações, violência. Imagina, você quer proteger o seu filho com unhas e dentes, com todas as suas forças, desse mundo mau. É difícil ser mãe, não é fácil. Muitas pessoas, muitas amigas, às vezes, que eu ouço, que queriam ser mãe, hoje eu falo, pense bem, não é fácil ser mãe. Você não sabe o que você está pedindo, porque é um peso muito grande ser mãe. Mas também é um privilégio dos maiores que Deus concedeu aos seres humanos, é ser mãe. Eu quero ler uma pequena citação que a escritora Ellen White escreveu no livro Lar Adventista, na página 231. O rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo a sua obra, ela está realizando o serviço para Deus. Não existe função nesse mundo mais nobre, mais elevada do que ser mãe. É um privilégio muito grande que Deus entregou às mães. E nós somos as mães de Israel hoje. Eu falei agora das mães lá do começo de Israel. E olha quantos milênios passaram até chegarmos a nós hoje. Essa história vem sendo escrita até chegar em nós. E nós, que somos as mães de Israel hoje, será que nós somos as mães da última geração de filhos sobre a terra? Já pensaram nisso? Existe essa possibilidade. E então, mais do que nunca, nós temos que ensinar os nossos filhos a se preparar para encontrar com Deus. As mães de Israel sempre tiveram essa missão em primeiro lugar, o encontro com Deus. Naquela época, elas tinham que preparar os filhos para encontrar com Deus. E hoje, mais ainda, nós podemos, possivelmente, encontrar a Deus face a face. E nós temos que preparar essa última geração
para ver a Deus face a face. E como nós vamos fazer isso? Nós não podemos simplesmente ensinar os filhos a esperar Jesus, saber que Jesus vai voltar. Nós temos que preparar missionários, jovens que serão ativos nessa missão, que cumprirão essa missão de pregar o Evangelho. E como? Nós temos visto que essa geração de crianças, e isso, eu estou falando isso para mim mesma, tá? É a geração mais mimada que já pisou na face da terra. Nós, não sei quantos aqui são da minha geração que cresceu nos anos 80, como crianças. Nós tivemos algumas dificuldades, né? A gente tinha privação de um monte de coisa que hoje não se tem, né? A gente não tinha coisa gostosa para comer todo dia. A gente ganhava brinquedos só Natal, aniversário, datas especiais. A gente andava de pé descalço, a gente dava topada, a gente usava metiolate que ardia, né, quando se machucava. Bebia água da torneira, fazia um monte de coisa arriscada. Mas hoje, as crianças são super protegidas. Não saem na rua para brincar, eu sei, o mundo está perigoso. Eu não deixo meus filhos brincar na rua. É difícil, não dá. Mas a geração de hoje nem dá valor mais para brinquedo, porque ficou tão barato, tão fácil, toda hora ganha presente. Eles são exigentes. Eles não conseguem muito suportar frustrações, porque nós que passamos por privações, nós temos a tendência de poupar os nossos filhos dessas privações que nós passamos. Eu vejo esse sentimento assim que eu tinha de quando eu era pequena. O meu sonho era ganhar uma Barbie. Eu nunca tive uma Barbie, porque eu não tinha dinheiro para ganhar uma Barbie original. Eu ganhava uma Barbie falsificada que, se apertasse muito, quebrava a perna. O cabelo mexia um pouquinho, arrancava, a Barbie ficava careca. Mas era o que eu tinha. E eu tinha aquele sonho de ganhar uma Barbie original, uma Barbie verdadeira. Quando eu tive as minhas filhas, eu enchi elas de Barbie. Nossa, lá em casa tinha um guarda-roupa cheio de Barbie e de tudo que é acessório da Barbie. Porque eu estava realizando o meu sonho, achando assim, as minhas filhas vão ter a alegria que eu não tive. Isso é só um pequeno exemplo. É uma coisa inocente. Mas nós, pais dessa geração, nós queremos compensar os nossos filhos. Queremos dar tudo para eles que nós não tivemos. E, às vezes, ao poupá-los de algumas frustrações, de alguns sofrimentos, de algumas privações, nós estamos gerando pessoas mimadas, pessoas imediatistas, pessoas que querem sempre satisfazer o seu prazer, que vivem para se fazer feliz, não para fazer os outros felizes. Pessoas que querem sempre a busca do prazer. Isso eu estou generalizando, tá? Eu sei que aqui as famílias não são assim, mas isso é diagnosticado no mundo de forma geral. Essa geração de jovens, né, que eu já nem sei, já até perdi o nome, que é Y, Z, e vai indo e vai, e já acabou o alfabeto e não acaba mais. Mas essa geração é uma geração que não suporta privações, uma geração que está sempre querendo se dar prazer. E nós, como cristãos, sem querer, a gente acaba fazendo isso. Sem querer, a gente acabou fazendo isso. Protegendo demais e dando coisas demais. Nós temos que ensinar os nossos filhos, é tempo da gente ensinar que nós estamos aqui neste mundo, não é só para satisfazer os nossos desejos o tempo todo.
Não é para nos colocar em primeiro lugar o tempo todo. Porque não é isso que vai fazer a gente feliz de verdade. E olha, por mais que essa geração seja mimada e ganhe tantas coisas, nós vemos em famílias abastadas tantos jovens depressivos, se suicidando, sem sentido para a vida, buscando como que se fala, se autoflagelar, se mutilar. Por quê? Porque não tem sentido. A vida só tem sentido quando a gente aprende a fazer o outro feliz também. Quando a gente aprende a servir, a se doar pelo próximo. É isso que vai trazer satisfação e alegria ao coração. Se a gente criar filhos que só queiram ser satisfeitos, eles não vão ser felizes. E eles não vão estar prontos para servir a Jesus, para ser missionários. E nós temos que ensinar os nossos filhos a compartilhar a palavra e amar a Deus. Então, por fim, sei que o tempo meu já acabou aqui. Eu quero dizer para você, mãe, que você não está sozinha. Que Deus conhece cada súplica que você fez pelo seu filho. Deus viu cada lágrima que você já verteu pelo seu filho. E Deus ama mais o seu filho do que você mesma. Deus ama mais os nossos filhos do que nós mesmos. E para concluir, eu quero ler essa passagem, que é muito linda, que fala de um Deus amoroso, que ama mais do que as mães, se é possível, né? É possível. Só o amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. Em Isaías capítulo 49, verso 15 e 16, Deus fala assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Nós estamos gravados nas palmas das mãos de Jesus. Quando Ele olha o sacrifício que Ele fez, Ele lembra de você. Jesus ama você mais do que a sua mãe ama. E isso conforta o meu coração quando eu oro pelos meus filhos. E peço, Senhor, por favor, Senhor, guarda, protege. Não permita que eles deixem esse mundo sem que eles estejam salvos. Essa é a minha oração. E eu sei que Deus vai atender, porque Deus me fala, eu os amo mais do que você ama. Deus tem os seus planos para eles. Deus não vai esquecer dos seus filhos. Deus é onipotente, mãe. Embora pelo seu filho, você sinta uma força gigantesca, você se sente forte. Ai de quem mexer com o seu filho. Você se sente muito forte. Mas você não é onipotente, mãe. Mas Deus é. Ele é onipotente. Você, mãe, não é onisciente. Embora a mãe saiba de tudo, e lá em casa, nas casas, né? Todo mundo pergunta, a mãe sabe onde está, a mãe sabe isso, a mãe sabe aquilo. Mas você não é onisciente, mãe. Mas Ele é. Deus é onisciente. E Ele sabe de tudo. E Ele vai cuidar do seu filho. Ele pode olhar pelo seu filho. E você não é onipresente, mãe. Embora queira fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e pense que tem 8 braços para dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo, mas você não é onipresente, mãe. Mas Ele é. Deus é onipresente. E Ele vai estar lá onde você não pode estar. E Ele vai influenciar o seu filho
de maneiras que você não conhece. Ele sabe como chegar ao coração do seu filho. E Ele sabe o momento certo para isso. O Deus Todo-Poderoso é o maior aliado das mães que oram por seus filhos. E Ele não te deixaria sem ajuda nas maiores batalhas que seriam travadas no final dos tempos. Nunca na história da humanidade Satanás trabalhou tanto com distrações para afastar as pessoas de Deus. Nunca tantas ideias foram pregadas e tantas ideologias foram colocadas na mente dos jovens. Nós vivemos em tempos muito difíceis e muito diferentes. Mas Deus, Ele não deixaria você sozinha neste momento mais difícil da humanidade. O Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente e onisciente, Ele está com você, mãe. Continue orando. Vamos continuar orando pelos nossos filhos. Não temas, eu sou contigo. É a palavra de Deus para você, mãe. Hoje, Deus, o Deus do universo, o Deus que chamou Abraão e Sara para começar essa história, Ele chamou você para terminar essa história. E Ele está com você, assim como Ele esteve com eles. Amém.